Fala pessoal do canal Retro Joabas, e aí pessoal, beleza? Joabas aqui na área de novo para mais um vídeo do Retro Joabas e hoje a gente vai estar resenhando aqui, pessoal, para vocês a edição 6 do mangá do Ultraman, pessoal. Então nessa edição aqui a gente vai ver o Hokuto finalmente aí mostrando as asinhas e mostrando para o que veio. Na verdade as intenções dele não são tão boas aí, para tentar entrar na patrulha científica, pessoal. Eu vou contar para vocês aí toda a história do Hokuto depois aí da nossa vinheta. Quem foi que disse que no universo Toku-BR não existem heróis? Sim, nós temos heróis, assim como Robô de Resgate XD, Starman, Guerreiro de Aço Raizu, Looperman, Timerman, Insector Sun, Gobetex e Guardiões do Poder. Esta é a Super Action Toku-BR, o maior evento de Tokusatsu nacional, dividido nos dias 5/12, 6/12 e com um esquenta no dia 4/12. Cosmakers Wagner Cosmaker, André Rigueto, Marcelo Robocop, participação de Boni da Resistência Tokusatsu, Rafael Pinheiro do YouTube, Fábio do Games e Nerdices, Barrigol TV, Retro Joabas, Professor Cícero, Johnny do Toku TV, Felipe do Império Tokusatsu, Leandro do Tokuverso, Lemos Cosplay, Kiko Mauriz, Jeremias Alves, escritor de Insector Sun, hein? E participação do Zordon Fábio Alex, né? O projeto Zordon Force Ranger, com participações da banda Anime Project, Arigatões, Super Action Toku-BR, que vai ser realizado no dia 5 e 6, com esquenta no dia 4. Aqui já vou pedindo para você deixar um curtir, compartilhar aí com seus amigos. É novo aqui, assina o nosso canal, badala o sininho aí para vocês receberem as nossas notificações aqui do nosso canal e siga a gente nas redes sociais, @retrojoabas, Facebook, Instagram e também dentro do Twitter. Esse volume número 6 aqui do Ultraman, do mangá do Ultraman, do Eishin Shimizu e do Tomohiro Shimoguchi, ele tem ali a continuação da história do Hokuto, que apareceu lá no volume anterior. Então ele salva o Ultraman lá de uma luta, lá dentro de uma área de armazéns,
ele está estudando na mesma escola do Shinjiro e ele acaba descobrindo, ele já aparece já sabendo qual é a identidade secreta do Shinjiro, sabe que ele é o Ultraman. E ele também aparece com uma armadura do Ultra, ele aparece com a armadura do Ace, né? Só que a patrulha científica não sabe, não tem conhecimento de como que ele tem aí essa armadura. Eles começam a investigar e eles sabem que provavelmente ele é um terráqueo, só que ele está utilizando tecnologia alienígena, né? Esse aqui é o Ace original, né? A gente está falando aqui do Ace do mangá, né? Que isso aqui é uma adaptação desse Ace aqui, pessoal. E aí ele vai surgindo nas batalhas. Ele normalmente causa uma certa confusão porque ele é muito poderoso, só que ele diz que quer entrar dentro da patrulha científica, mas a própria patrulha começa a desconfiar o Edo e o ID das verdadeiras intenções do Hokuto. Então lá no capítulo 35, no capítulo As, que é o primeiro capítulo aqui do mangá, a gente vê lá a final daquela cena do mangá anterior, do Ace salvando o Ultra, e aí o que acontece? A gente descobre que o Ace, o Hokuto, ele tem um colaborador. Então ele tem um colaborador alienígena que, digamos assim, cuida de todos os upgrades da armadura do próprio Hokuto. É isso que a gente descobre, o que é mais importante no capítulo 35, que é o As. Já lá no capítulo 36, a gente acaba descobrindo, a gente acaba vendo ali no capítulo 36, uma situação do Haddad, lá o Haddad que apareceu na história do mangá anterior, que a gente descobriu que ele trabalha para o Comando Estelar. Ele acaba encontrando o Bemular à noite lá em Tóquio e começa a indagar, a fazer algumas perguntas, pressionar o Bemular. E ele acaba descobrindo que na verdade o Bemular, muito provavelmente, ele não tinha intenção de fazer um ataque quando ele apareceu aqui na cidade de Tóquio de novo, que na verdade o que ele queria era proteger aquele avião que explodiu e que acreditaram a ele o ataque ao avião. Só que na história não dá para saber se isso é realmente verdade ou não. A Renan, ela tenta informações lá sobre o Ultra e acaba indo lá no museu e acaba cruzando com o Shinjiro, e aí a gente tem umas situações engraçadas de quebra de quarta parede, mano, várias vezes em quase todas as cenas que o Shinjiro acaba contracenando com a Renan, e é bem engraçado, é bem bacana, bem no estilo de Deadpool mesmo, pessoal. E a gente também descobre nesse capítulo que o Hokuto ainda continua a rastrear o Shinjiro pelo celular, quando a patrulha científica liga para ele para poder passar as missões, e ele acaba sempre aparecendo nos lugares porque ele está rastreando todas as ligações do Shinjiro. E aí no capítulo 37, que é o Negociação, o que acontece? Tem um monstro que é o mesmo tipo de monstro biológico que apareceu na história anterior. Ele acaba invadindo uma estação de metrô, e quando tanto o Shinjiro como o Moroboshi chegam lá para poder agir, já tá tudo evacuado, metrô sabendo, população sabendo, que só que o Ace, quando eles chegam lá, o Ace já tinha dado cabo do monstro. O monstro era gigante, e aí ele fica meio que indagando, vocês já sabem a minha capacidade, já tem o meu currículo, agora eu posso entrar na patrulha científica. E ele revela a identidade dele. E aí ele se revela lá como garoto, que inclusive é de uma série inferior da série escolar do Shinjiro, mas mesmo assim ele sabe que o Shinjiro é o Ultraman. Isso dá um rolo dentro da patrulha científica que faz o Ace parar no interrogatório lá dentro da patrulha. É bem legal. E aí o que acontece? O interrogatório, ele acaba acontecendo... Vamos só arrumar aqui, pessoal. Beleza? O interrogatório acaba acontecendo no capítulo número 38, meu. Então,
tem um vazamento de informações. Esse vazamento aí de informação é em relação à identidade secreta do Ultraman, e acaba acontecendo um interrogatório do Hokuto lá na patrulha científica. Então quem está interrogando ele é o ID e o Edo. E ele se mostra totalmente despreocupado, ele não tá nem aí, tipo, mas a gente vai descobrir coisa pior aí do Hokuto no desenrolar da história. Tem uma cena legal do Shinjiro com Hayata, que a gente vê eles novamente jantando, coisa que a gente não via desde a primeira ou da segunda edição. E sempre aquele clima um pouco mais serão, um pouco mais frio de um pro outro, mas o Shinjiro fica até aliviado porque o Hayata fala que ele sabe que o Shinjiro não tem culpa nesse vazamento de informação. E quando ele chegou lá em casa, lá o Hayata estava cozinhando para ele, a mãe dele tinha saído, então foi um momento mais família, que é bem raro, que a gente acabou vendo nesse volume aqui do mangá. E a gente continua vendo lá o Haddad fazendo as investigações dele para o pessoal do Conselho Estelar, e ele acaba indo atrás do Jack e do Red, porque ele está investigando quem? Ele está investigando o Hokuto, só que eles querem saber qual que é o informante, quem é que é o cara por detrás da colaboração que ele faz pro próprio Hokuto. Então eles estão fazendo uma investigação à parte. Aí a gente vai pro capítulo 39, que é o alastramento, e lá o Endo, ele acaba descobrindo o pai lá da Renan, o investigador de polícia, ele acaba descobrindo um armazém cheio de corpos, como se fosse corpos para poder usar para tráfico ou para experiência, alguma coisa, os corpos sem cabeça, sem pé, sem mão, tipo um açougue, assim, um frigorífico, e com aqueles códigos de barra que o Conselho Estelar estava também investigando. Só que ninguém sabe para que servem esses corpos, quem é que usa, para que experiência que é utilizado. E aí o que acontece? O Hokuto, por ter caído lá na patrulha científica e ter sido investigado, ele acaba brigando com um colaborador dele. Então esse colaborador dele que faz os upgrades para a armadura dele, briga com ele porque parece que quase que ele colocou algum tipo de plano que ele tinha a perder, que os dois têm ali, principalmente algum plano que foi elaborado por quem salvou ele. Tanto é que no outro capítulo 40 a gente tem um vislumbre do que pode ter acontecido com o Hokuto, por ele ter recebido aquela armadura de forma meio integrada com o corpo dele. Então dá a entender que ele sofreu um acidente de avião e que ele perdeu todos os membros, os braços e as pernas, porque a armadura dele a gente percebe que ele usa próteses nas pernas e nos braços. A gente consegue perceber isso durante a história. A Renan vai de novo lá no museu para tentar informação sobre o Ultra. Aí tem mais quebra de quarta parede e aí acontece um acidente. Tipo, o que acontece? O Shinjiro, ele tira ela lá de dentro do museu porque o Moroboshi ficou tipo cercando eles, observando eles, e só com o olhar que ele passou pro Shinjiro, ele falou: mano, se você contar que você é o Ultra pra você ficar com ela, você morre. Mas ele falou isso só com os olhares. Aí o Shinjiro pegou a Renan, saiu fora de lá, foram para um café, ele não sabia o que falar para ela, para tipo não dar um fora nela. E aí acontece um acidente com o andaime lá num prédio e ele acaba distraindo ela, usa uma camuflagem do uniforme do Ultra e acaba salvando ali os dois trabalhadores que estavam no andaime. Aí de lá ele é mandado para uma missão. E essa missão era o quê? A patrulha científica descobriu que o Hokuto, na verdade, ele não tem boas intenções, porque quando ele tá, tipo, vamos dizer assim, nas horas vagas de civil, ele fica extorquindo pessoas, mano. E quando ele é descoberto pelo Shinjiro, ele chama o Shinjiro pro pau. E ele é forte, mano, ele quase que dá um pau no Shinjiro. Aí o que acontece? O Moroboshi chega para ajudar o Seven e simplesmente arranca um dos braços e aparece no desenho, não mostra no ângulo certo, perfeito, que ele arrancou a cabeça do Ace, mano. O Seven. E ainda ele revela que ele não é terráqueo.
E aí o mangá acaba, velho. O mangá acaba desse jeito, velho. Tipo, com o Ace, tipo, sendo decepado, braço, cabeça, e o Seven revelando que ele não é um terráqueo, meu. Mano, muito da hora. Então fica aí o review aí do número 6 aí do mangá do Ultraman. Semana que vem a gente vem contando a historinha do número 7. E quando a gente chegar lá com as edições 11 e 12, que foram as que saíram em outubro, eu vou comprar elas e vou adquirir e vou fazer um review só do número 11 e 12, mas só quando chegar lá, né? A gente ainda vai pro número 7. Então deixa um curtir aí pra gente, acompanhem as nossas novidades nas redes sociais, porque vai ter bastante live aí essa semana. Vai ter live da Loading, vai ter live com o Sovica da Taverna do Sovica. E a gente se vê na próxima, hein? Falou!